Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Olá! Hoje a gente tem um material bem particular para examinar. São trechos de um livro, Anarquismo, Judaísmo e Maçonaria. O autor é Federico Rivaneira Carles. Isso, e a publicação é de um instituto com um nome bem direto, né? Instituto de Investigaciones sobre la Cuestión Judía. Exatamente. O livro se propõe a explorar as relações, as conexões e até uma suposta influência mútua entre esses três eixos: anarquismo, judaísmo e maçonaria. O foco principal, pelo menos nos trechos que a gente viu, parece ser traçar paralelos ideológicos e documentar bastante a participação de pessoas de origem judaica nos movimentos anarquistas. Verdade. A maçonaria, apesar de estar no título, fica um pouco mais assim, de lado nesses trechos específicos. Fica assim. Bom, a nossa ideia aqui é desempacotar um pouco as afirmações principais, os dados que o autor usa, sabe? Tentar entender a perspectiva que ele está construindo. Vamos nessa? Vamos. E olha, é interessante começar com algo que o próprio autor diz na introdução. Ele meio que critica parte da bibliografia sobre anarquismo. Ah, é? Como assim? Ele acha que, comparada à do marxismo, às vezes é superficial, tem precisões históricas. Ele menciona que a literatura do campo anarquista não marxista, em certo momento, careceu de um rigor mais científico, sabe? Entendi. E aí o livro dele, segundo ele mesmo, viria para, superar essa anomalia, focando justamente nessa relação anarquismo e judaísmo. Vamos ver como ele faz isso. Certo. E para começar, como ele diferencia anarquismo e marxismo? Porque ele menciona uma origem comum, né? Exato. Ele reconhece essa origem comum, ideólogos compartilhados lá atrás, Revolução Francesa, lutas operárias do século XIX. Mas a grande diferença que ele aponta é tática, estratégica mesmo. Tipo? O anarquismo querendo a abolição imediata do Estado, né? E o marxismo ou certas vertentes propondo aquela fase de transição à ditadura do proletariado. Ah, sim. O clássico antagonismo Bakunin versus Marx, ele cita isso. Cita. É o exemplo central que ele usa para ilustrar essa divisão. Inclusive, ele pega uma citação do Guerrin que chama anarquismo e marxismo de irmãos inimigos. Irmãos inimigos, interessante. Pois é. Variantes do mesmo socialismo, mas, inimigos. Ele até menciona que houve momentos de reaproximação, tipo na Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra, mas as rupturas foram bem fortes. A expulsão do Bakunin da Primeira Internacional em 1872 é o grande marco disso. Tá, entendi essa base. E aí, onde entra a questão judaica nisso tudo? O autor parece buscar conexões ideológicas mais antigas, talvez. Exatamente. O texto vai fundo nisso. Ele cita fontes como Aaron Lieberman, Bernard Lazare, Alfred Nossig, que teriam apontado afinidades entre preceitos lá de textos judaicos antigos, tipo Levítico, Êxodo, Números. E que afinidades seriam essas? Ideias que lembrariam um socialismo ou comunismo primitivo. Por exemplo, a redistribuição da terra a cada 7 anos, ou a suposta ausência de propriedade privada entre os nômades semitas. A ideia seria então que essas correntes, judaísmo antigo e anarquismo moderno, convergiram de alguma forma. Essa é a linha de argumentação dele. Ele usa citações tipo de um Kadmi Cohen para sugerir que um certo anti-estatismo e uma negação da propriedade seriam tendências meio que inerentes vindas lá da antiguidade judaica. Nossa. E ele chega a fazer afirmações mais gerais sobre isso. Chega, tem uma frase do próprio autor, Carles, que diz: há algo anárquico na existência dos judeus. É bem direto. Ele também menciona outros autores que falam da preferência judaica por bens móveis, o que facilitaria uma inclinação para o comunismo, e até cita Otto Weiniger sobre uma suposta falta de noção de autoridade. Olha, são afirmações bem categóricas sobre cultura e história. Mas aí,
como o livro faz a ponte disso para a participação concreta de pessoas no movimento anarquista? Ele detalha isso? Detalha, e muito. Boa parte do texto é dedicada a listar nomes e participações. Ele começa lá na Primeira Internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Certo. Aí ele lista uma série de nomes que ele identifica como judeus ligados à facção do Bakunin, Aliança da Democracia Socialista. Nomes como Nikolai Zhukovsky, James Guilhem, August Spichiger, Rudolf Kahn, Ademar Schwitzgebel também é destacado. Guion é um nome conhecido no anarquismo, né? Sim, bastante. E o texto o identifica como judeu nesse contexto. E avançando um pouco no tempo, ele fala da Internacional Anarquista de 1907, em Amsterdã. Fala sim. E segue a mesma linha. Lista participantes que ele identifica como hebreus. Fuz S. Rabal, da Bélgica, Siegfried Nacht, de Londres, Vladimir Zabrežnev, russo, P. Munitz, da Sérvia. E figuras mais famosas? Sim, Emma Goldman e Max Baginski, dos Estados Unidos, são mencionados, e também Charles Frigeriot, S. Linder e Rudolf Grossmann, que ficou mais conhecido como Pierre Ramos, da Boêmia. Pierre Ramos. Ele mesmo. E um detalhe curioso que o texto ressalta desse congresso é uma proposta que surgiu lá, de consagrar o Esperanto como idioma internacional oficial. Esperanto? Que interessante. Pois é. E o autor faz questão de notar que o Esperanto foi criado por Ludwig Lazarus Zamenhof, que ele identifica como judeu polonês. É um detalhe que mostra a diversidade de discussões, né? Além da política pura. E depois desse congresso, surgiu o Bureau Internacional Anarquista, sediado em Londres. O livro fala sobre quem estava no comando. Fala. Citando Rudolf Rocker, ele disse que o Bureau foi estabelecido logo depois de Amsterdã. O Rocker mencionava que ele, Malatesta, Shapiro e outros iam às reuniões. Mas o Carles, o autor do livro, afirma que a direção mesmo, a direção efetiva, estava com 3 pessoas. Quem seriam? Enrico Malatesta, que ele descreve como não-judeu, o próprio Rocker, que ele diz ser não-judeu, mas casado com Millie Witchkop, identificada como hebreia, e Alexander Shapiro, identificado como judeu. E esse Shapiro tinha alguma posição específica? Segundo a fonte, sim. Ele era o presidente da Federação de Anarquistas Judeus de Londres, e a sede do Bureau ficava na Jubilee Street 163, bem no coração do East End londrino. Entendi. Fica claro o método: identificar figuras, suas origens e suas posições. Vamos então para os países. A Rússia parece ter um peso grande na análise, né? Com certeza. Tem um capítulo inteiro, o 4, só sobre os judeus no movimento anarquista da Rússia. Ele usa autores como Isaac Deutscher, Shlomo Avineri, para argumentar sobre um papel capital dos judeus na subversão russa. E como ele desenvolve isso? Ele fala da importância dos estudantes revolucionários no exterior e da fundação do Bund em 1897. O Bund, a União Geral Obreira Judaica da Lituânia, Polônia e Rússia. Ah, o Bund é bem conhecido. Sim. E a fonte o descreve como a primeira entidade marxista hebraica, embora formalmente não sionista, e um pilar do Partido Social Democrata Russo. E além do Bund? Aí ele lista muitas figuras que identificam como de origem judaica em vários partidos e grupos subversivos russos. Aaron Kremer e Abraham Mitchnik como fundadores do Bund, menciona membros do Poale Sion e participantes em associações clandestinas, até terroristas como a Narodnaya Volia, a vontade do povo. Cita nomes específicos. Cita vários. Lev Hartman, Lázaro Goldenberg, Eli Zuckerman, Jesse Helfman, Gotts, e usa dados de um autor chamado Foyer para dizer que a proporção de presos políticos judeus aumentou muito na década de 1880. E a relação com os bolcheviques, nomes como Trotsky, Zinoviev, Kamenev, eles aparecem.
Aparecem e muito. O livro lista extensivamente nomes que identifica como de origem judaica, na liderança não só dos bolcheviques esses que você citou, mas Sverdlov, Uritsky, mas também entre os mencheviques e os cadetes. Ele chega a quantificar isso? Ele usa termos fortes como domínio hebreu, cita um autor Pérez para dizer que o triunvirato, que teria controlado o poder logo depois da morte de Lenin, era formado por 2 judeus, Zinoviev e Kamenev, e um não-judeu, Stalin. Interessante. Mas aí ele pondera, citando Feuer de novo, que a proporção de judeus seria ainda maior entre os líderes do Partido Social Revolucionário. E para o ponto principal do livro, entre os anarquistas. Entendi. Então, o segundo livro, onde o movimento anarquista russo realmente, assim, criou raízes... Principalmente na chamada zona de assentamento judeu. Cidades como Białystok, Grodno, Vilnius, Minsk, Riga são destacadas. E quais organizações ele menciona? Várias. Grupos anarcocomunistas, anarcossindicalistas. Ele detalha organizações onde ele vê essa forte presença judaica. Chernoy Znamia, a Bandeira Negra, a Anarcocomunista de Vilna, os grupos anarcossindicalistas do sul da Rússia, que ele diz ter sido fundado por Yakov Krylovsky, descrito como hebreu, Dileb e Volya, Pão e Liberdade, Svobodnaya Komuna, Comuna Livre. São muitos nomes. Sim, e continua. A Federação Anarquista de Petrogrado, onde ele destaca os irmãos Gorodin, que descreve como filhos de Rabino, a União Anarco-Sindicalista de Propaganda, a Federação de Grupos Anarquistas de Moscou e a Confederação Nabat na Ucrânia. A lista é longa para sustentar o argumento da presença judaica expressiva. E sobre a Ucrânia, ele entra no movimento maquinovista? Que é bem complexo, né? Entra sim. Ele afirma que, embora o antissemitismo não fosse uma característica do maquinovismo, e ele até cita o Volin falando de ações do Maquino contra pogroms para proteger judeus, a participação judaica teria sido significativa. Em que áreas? Baseando-se no Volin, que aliás o próprio Volin, Vsevolod Eichenbaum, era de origem judaica. Ele menciona judeus nas colônias agrícolas ligadas ao movimento, no exército. No exército? Sim, ele detalha até uma bateria de artilharia que seria formada por israelitas, comandada por um certo Schneider, e também em cargos de liderança e na parte cultural. E ele lista nomes também. Lista vários, todos identificados pela fonte como judeus com papéis relevantes. Kogan, Zinkowski, Helena Keller, José Lemigrado, que seria Gottman, J. Alice, Sukhowolski, Simon Karetnik, Victor Belek, P. Raibin, Strutius, Isidoro Liucci e Vani Alexander Lepechego. A intenção é mostrar essa presença em diferentes níveis do movimento. Entendi. Saindo agora da Rússia e Ucrânia, que era um caldeirão, né? O que o livro fala sobre a Inglaterra? O East End de Londres sempre vem à mente quando se fala de imigração judaica e movimentos operários. Exato, e o livro foca muito nisso. O capítulo 5 é sobre a Inglaterra. O grupo Arbeiterfreund, Amigo do Trabalhador, fundado em 1885, é apontado como o mais poderoso dos grupos anarquistas judeus de Londres. E quem formava esse grupo? Basicamente, imigrantes hebreus da Europa Oriental que se estabeleceram no East End, ali em Whitechapel, Mailand. O jornal em Nietzsche, com o mesmo nome, Arbeiterfreund, era o centro de tudo. E quem eram as figuras principais ligadas a ele? Morris Winchevsky, o fundador, Philip Kranst, o Rudolf Rocker, que já mencionamos, se tornou editor e uma figura central, apesar de não ser judeu, e outros como S. Freeman, E. Kaplan, L. Elstein, S. Ling, Abraham Frumkin. O texto descreve a evolução do grupo, os clubes que eles tinham, como o Berner Street Club, o Workers' Friend Club, e até cisões que criaram outros jornais tipo Der Wecker, Der Propagandist. E qual era o argumento geral do livro sobre o impacto desses imigrantes? O autor argumenta que a maioria dos imigrantes judeus que chegavam em Londres naquela época era muito receptiva a ideias socialistas ou libertárias. Ele cita o Rocker dizendo que o movimento libertário judeu era o único que conseguia reunir milhares de pessoas em assembleias e manter uma imprensa semanal ou mensal forte. Então a conclusão do livro é que eles foram essenciais para o anarquismo lá. Sim.
Ele usa a expressão fermento essencial para o anarquismo internacional. Menciona também a fundação do Arbeiterring, o Círculo Operário, como uma sociedade de ajuda mútua com forte base judaica, parte desse ecossistema todo. Entendi. E cruzando o Atlântico, como o livro aborda o anarquismo nos Estados Unidos? O capítulo 6 é sobre os Estados Unidos. Ele começa falando um pouco do anarquismo individualista americano, cita Josiah Warren, Benjamin Tucker, mas rapidinho ele muda o foco para o que interessa mais para a tese dele. Que seria? O movimento anarquista de língua alemã, ligado inicialmente ao Johann Most, e principalmente o movimento de língua Yiddish. Imagino que o caso de Haymarket, em Chicago, 1886, apareça aí. É um marco, né? Com certeza. O livro detalha o episódio. A greve geral pelas 8 horas, a bomba na Praça Haymarket, a repressão violenta, a execução dos mártires de Chicago. E qual a leitura específica da fonte sobre isso? Aqui vem uma afirmação bem específica e é importante dizer controversa do livro. Ele alega que os anarquistas alemães acusados e que foram executados ou presos, Spies, Engel, Fischer, Ling, eram todos hebreus. Todos eles? Segundo a fonte, sim. E afirma o mesmo sobre outros envolvidos importantes como Michael Schwab, Oscar Neebe, Samuel Fielden e Albert R. Parsons. Ele descreve a organização deles, a IWPA, a Associação Internacional dos Trabalhadores, ou a Associação Negra, como sendo controlada por judeus como Parsons, Fischer, Justus Schwab e Spies. Olha, é fundamental reforçar que essa é a afirmação da fonte que a gente está analisando, né? Porque a origem de várias dessas figuras é historicamente debatida ou diferente do que ele afirma. Exatamente. É crucial deixar isso claro. Essa identificação é central para o argumento do autor, mas não necessariamente um consenso histórico, muito pelo contrário em alguns casos. Continuando nessa linha, o que mais ele destaca nos Estados Unidos? Ele descreve a imprensa anarquista alemã, o jornal Freiheit, do Most, e a Yiddish, o Freie Arbeiterstimme, editado por Saul Janowski. Figuras como Max Baginski, o Rudolf Rocker, de novo, que visitou os Estados Unidos e colaborou com ambos. E, claro, Emma Goldman e Alexander Berkman, imagino. Sim, eles têm um destaque enorme. Emma Goldman é chamada de rainha dos anarquistas. O texto detalha o ativismo dela, a tentativa de assassinato do industrial Henry Clay Frick pelo Berkman em 1892, e a fonte afirma que a Goldman foi cúmplice. Ele afirma a cumplicidade dela. Afirma, e fala da campanha dela pela contracepção, a maternidade livre e contra o alistamento militar na Primeira Guerra com a No Conscription League, coisas que levaram à prisão e deportação dela. Nova York e Chicago são apontados como os grandes centros desse anarquismo. Além dessas figuras mais famosas, ele menciona outras iniciativas ou organizações menores? Menciona. Cita um jornal chamado Free Society em Chicago e uma Kropotkin-Gesellschaft em Los Angeles. E um ponto interessante é sobre ajuda a presos políticos. Como assim? Ele fala da Cruz Roja anarquista, a Anarchist Red Cross, fundada nos Estados Unidos em 1907, com braços em Londres também. O objetivo era ajudar libertários presos na Rússia. E o secretário nos Estados Unidos seria um tal Boris Yelensky, que a fonte identifica como judeu russo. E essa ajuda era significativa? O texto fala de comitês de ajuda a presos e exilados, como o Judiciar Federativ de Chicago, ligado à Federação Anarquista Judaica, e o Comitê Londrino do Rocker. Menciona envio de fundos, especialmente para a Rússia, num período longo de 1905 até 1950. Entendi. O livro ainda passa por outros países da Europa, né? Mesmo que mais rapidamente. Passa, sim, de forma mais concisa. Na Alemanha, ele aponta para a influência de Moses Hess e Karl Grün, que ele vê como precursores e identifica como judeus. Menciona a participação do Congresso Anarquista de Berna, em 76, e destaca figuras como Gustavo Landauer, chamado de filósofo da Revolução, Erich Muhsam e o Rocker, de novo, todos identificados como judeus ou ligados ao meio judaico. E na Áustria?
Na Áustria, ele fala de um radicalismo influenciado pela Itália e Espanha, menciona atentados e um processo grande por alta traição em 1884. Os acusados Zelle, Schikar, Springer, Bleicher, Tillman são todos identificados pela fonte como israelitas. E fala do ressurgimento do movimento a partir de 1907, com o Pierre Ramos, o Rudolf Grossmann, também identificado como hebreu. E França e Espanha? Na França, ele cita Jean-Joseph Maynot, Bernard Lazare, que é famoso pela defesa do Dreyfus, mas também era anarquista, Alexander Cohen e até o Ravachol. A fonte usa a aparência e o nome real dele, François Konigstein, para sugerir uma origem judaica. Menciona também Sebastian Faure e Alexander Shapiro. E na Espanha? Ele encontra a mesma presença? Ele diz que não haveria tantos sefarditas proeminentes no anarquismo espanhol, mas ainda assim destaca o Congresso Anarquista de Zaragoza em 1936, a publicação É o Comunismo Libertário, a atuação do Agustin Sulty e da Emma Goldman durante a Guerra Civil. E a participação na Guerra Civil é um ponto importante, né? Sim, ele enfatiza a participação judaica nas brigadas internacionais. Cita a Brigada Botwin, formada por judeus poloneses, e usa uma estimativa de um autor chamado Shlomi, dizendo que uns 30% dos combatentes das brigadas seriam judeus. Além disso, menciona o apoio financeiro de anarquistas judeus americanos exilados, como o Alexander Berkman, para a causa republicana. Para fechar essa parte dos países, o livro faz uma conexão inesperada, talvez, com os kibbutzim em Israel. Faz sim. É uma seção interessante. Ele aponta precursores ideológicos como Moisés Hess e teóricos importantes como Gustav Landauer, Martin Buber, Adi Gordon. Buber e Landauer são figuras conhecidas, né? Sim, e o texto cita fontes que descrevem os kibbutzim como comunidades voluntárias, com propriedade e consumo coletivo. Ele vê ali uma realização prática de ideais anarquistas e socialistas libertários. Compara com outras experiências. Compara com as coletividades da Revolução Espanhola. E sublinha a influência que ele chama de ácrata, não marxista, especialmente de Landauer, e Buber na concepção original dos kibbutzim. Certo. Agora, para a gente ir finalizando. A maçonaria. Tá no título do livro, mas assim, pelo que a gente conversou, ela quase não apareceu. Pois é, ficou bem secundária nesses trechos. A introdução do livro até menciona que essa ligação entre anarquismo e maçonaria seria pouco investigada, sabe? Cita alguns autores que teriam tocado nisso, mas só com dados parciais. E o próprio autor, o Rivaneira Carles, ele promete aprofundar isso? Ele promete um outro trabalho específico sobre El Judaísmo e La Semana Trágica a ser publicado pelo mesmo instituto. Talvez lá ele explorasse mais o tema da maçonaria. Mas aqui, nesses trechos, quase nada. Só uma menção muito rápida no finalzinho sobre o Bakunin e o Kropotkin terem tido relações com hebeus maçons, tipo um tal Stefan Born, mas sem desenvolver nada. Entendi. Então, se a gente fosse resumir o que essa fonte nos apresentou, seria uma tentativa de, primeiro, traçar paralelos ideológicos fortes entre certos preceitos judaicos antigos e o anarquismo, certo? Exato. E segundo, e talvez seja o ponto principal do texto, documentar o que ele descreve como uma presença judaica muito significativa, às vezes até como liderança, ele usa a palavra cabeça, ou como um fermento essencial nas organizações, publicações e eventos-chave do anarquismo mundial. Isso. Desde a Primeira Internacional até a Guerra Civil Espanhola, passando por Rússia, Inglaterra, Estados Unidos. Isso. A tese central é essa proeminência judaica no movimento anarquista. Ele sustenta isso com uma enxurrada de nomes, datas, organizações, publicações. A conclusão dele é forte, que as poderosas sociedades libertárias judias teriam permitido ao judaísmo exercer a direção do movimento anarquista internacional. E como a gente frisou algumas vezes, é fundamental entender que estamos relatando as afirmações e a linha de raciocínio dessa fonte específica. Exatamente. Sem necessariamente endossar as conclusões, a metodologia ou mesmo a precisão histórica de todas as alegações,
principalmente aquelas sobre a origem das pessoas, que são bem delicadas e, em vários casos, questionáveis historicamente. Perfeito. E isso nos leva talvez a uma reflexão final para quem nos ouve, né? Quando a gente pega uma fonte histórica, ainda mais uma que se propõe a investigar o papel de um grupo específico, seja ele étnico, religioso, o que for, dentro de um movimento social maior, como esse livro faz? Que tipo de cuidado a gente tem que ter na leitura, né? Pois é. Como a seleção dos fatos, a interpretação das conexões, ou até a forma como a identidade é atribuída a certas figuras e as próprias premissas do autor. Como tudo isso pode acabar moldando a narrativa que é apresentada. É um exercício crítico importante, né? Olhar para como a história é contada e por quem e com que intenção. Exatamente. Fica aí a reflexão. Fica assim. Bom, agradecemos muito a quem nos acompanhou nessa análise Obrigada, pessoal. e até a próxima conversa.